Marli, Olá, Aldo, boa noite, boa tudo bem? noite, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá São Paulo? São Paulo tá uma maravilha, tá friozinho, gostoso, essa terra aqui é maravilhosa. Essa terra não é tão bonito como Curitiba, né? Não é tão organizada, limpa como Curitiba, mas São Paulo é legal, estou gostando. Bom, Nossa, eu gosto de São Paulo. Apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu sempre morei a minha vida toda fora de São Paulo, né? Então, eu tô ah, agora que eu estou começando novamente, depois de 30, 40 anos fora de São Paulo, comecei a voltar a morar aqui. que bacana, Aldo. Mas o legal é poder compartilhar essa história sua aí dessas jornadas aí, mundo afora, no mundo corporativo, né, no seu negócio. A história do seu livro, né, que é bem interessante, que já está comigo, já estou lendo, Você já mas recebeu o livro? isso, vamos estar falando aí com os nossos participantes aí da nossa live. Então, vamos fazer a nossa hora valer a pena para quem estiver conosco, Neldo. Legal, legal. Eu preciso pegar uma cópia do meu livro, que eu acho que não está aqui. Posso pegar aqui um minutinho? Ah, fica Só um tranquilo, minuto, só. Só um minutinho. fique à vontade que nós vamos estar falando então sobre o coaching, um caminho para o autoconhecimento. E quando falamos de autoconhecimento, né, Aldo, nós falamos de são tantas competências, são tantas experiências, habilidades que nós precisamos para que nós possamos ter aí, né, um autoconhecimento. Quem sou eu, né? Como que eu funciono, como que eu faço acontecer, né? Então a gente vai falar um pouco contando a sua história, né? A gente vai mostrar como é que isso tudo é possível. Então, aos que estão chegando, né, para estar conosco aqui, que Moreira. Moreira, Marcos Moreira. Aham. Ô, Marcos, legal, tô bacana. Então Ele é um o grande seu amigo aí. contato, que bom, Sim. seja bem-vindo, a Juscelia, Norberto, né, César. Mas, então, aos que já estão e os que já estarão chegando logo mais, né? Então, a todos, né, sejam bem-vindos. Vamos fazer, então, essa noite ser bem, bem especial e que cada um dos participantes, né, leve algo que faça sentido para a vida de cada um, né? Nós vamos Sim. falar do livro e quem estiver conosco, né, até o final da nossa jornada, nós também estaremos sorteando o livro, que eu também já fiz a divulgação nas redes, mídias sociais, né? E hoje, né, a nossa grande entrega, o que, que nós queremos em toda a minha live, eu coloco isso para o público. O que, Ok. que nós queremos entregar ao final da nossa hora, né, estando junto com as pessoas. Então, o nosso grande objetivo, né, é compartilhar a sua história de sucesso que você teve, né, no mundo corporativo, né, em grandes multinacionais, né, no Brasil e fora dele, né, em várias. E aí nós queremos, né, saber como é que tudo isso aconteceu, né, como foi ter feito uma carreira e ter chego, né, uma posição de diretoria, né, com grandes times, em grandes empresas, e hoje você ter o seu negócio. Vamos entender um pouquinho também a história do seu livro, que ela é bem instigante, né? Eu acho que Sim, todas as pessoas, quando pegam o livro, eles querem entender o que está por trás. Então, a gente vai falar um pouco desse livro, do propósito dele, né, do autoconhecimento. E, claro, sim. antes da gente começar, eu só quero apresentar você para o público, né? Então, Ok, quem é Aldo Montes? ok. Né? Nos conhecemos há pouco tempo, né, através Sim, de uma pessoa em comum, o Herbert Duarte, que é o sim. nosso amigo, né, foi meu diretor. Então, a minha gratidão a ele, porque também aprendi, fiz uma jornada com ele e agora estamos aí nós dois conectados nessa jornada, né? E aí falar para as pessoas, então, que você também, né, teve uma formação fora, né, na Universidade de Toronto. Você trabalhou, então, em várias multinacionais, né? Aqui eu estou fazendo um breve resumo, né, de quem é você, né? Mas você vai ainda falar a respeito. Mas Ok. também no perfil do LinkedIn, né? Nós vamos lá também tá todo o seu perfil. E aí, como você se descreve, né? Um executivo apaixonado, com mais de 30 anos, né? De história, de experiência, de conhecimentos, né?
Exato. construídos, compartilhados, né? Construídos aí nas empresas e agora na sua, né? E aí o que chama atenção também, né? Que essa toda a experiência que você constrói, né, Aldo, ela é multicultural. Sim, Então, isso que é importante, exato. né? Porque muitas vezes nós falamos de jornadas profissionais, a importância da gente viver, né, numa cultura alemã, francesa, americana, né? E você teve essa experiência vivendo nos países, né? Sim. México, Chile, Colômbia, Peru, Estados Unidos, Uganda, Canadá, Bélgica. Olha só que história, hein? Então, quem está conosco vai aprender bastante hoje. Aldo, você tem... eu costumo fazer uma... Nós, como coaches, né, dentro do nosso mundo, Sim. nós utilizamos, né, muitas metáforas, muitas analogias, exemplos, histórias, para que muitas vezes fique claro, né, como é que a gente se define, como é que muitas vezes a gente quer exemplificar, né, uma situação, um fato. E eu gostaria de perguntar para você se você tem uma metáfora que descreve, que define você ou a sua trajetória, algo que faça sentido para você? Interessante, uma boa pergunta, Marli, uma boa pergunta. Uma metáfora, o que pode definir o Aldo? O Aldo, eu me considero um eterno aprendiz, tá? Hoje eu estou com 60 anos, né? E cada vez que eu aprendo algo, eu me dou conta que eu preciso aprender mais coisas, né? E nunca nós somos donos da verdade, uma coisa que levou muito tempo para eu me dar conta disso, né? Então, a metáfora que eu faço do Aldo é um eterno aprendiz. Eu gosto de aprender muito com as pessoas. E necessariamente aprender com as pessoas não quer dizer com pessoas que têm um grau de conhecimento ou acadêmico maior e melhor que o meu. Eu aprendo com um gari, que eu aprendo com a pessoa que me servia café quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu aprendo com as pessoas que quando eu vou no correio começo a conversar, né? Eu gosto de ouvir muitas pessoas e eu aprendo coisas maravilhosas. Eu sempre digo que nós temos dois ouvidos e uma boca, né? Se nós ouvíssemos mais, por incrível que pareça, se nós ouvíssemos Exatamente. mais e falássemos menos, eu acho que nós cometeríamos menos erros na vida. Exatamente. Legal, Aldo. Então, assim, eu fiz um breve resumo aí, quem é você, né? Mas claro que você tem muito mais propriedade de falar sobre você. Então, agora eu queria que você falasse de forma até resumida, assim, desse uma pinçada, né? Falando um pouco das outras áreas da vida. Quem é você? Tá. Eu vou iniciar, eu posso iniciar falando um pouco sobre mim no sentido profissional? Claro, Tá. claro, com certeza. Fique à vontade, Ok. Aldo. A palavra é Tá. sua. Obrigado. Bom, primeiro, antes de falar sobre mim, eu queria te agradecer a você, Marli, tá? Porque não é fácil hoje em dia, apesar que hoje nós estamos numa sociedade muito mais benevolente, muito mais coparticipativa, altruísta, né? E eu pude ver isso em você. Porque você sendo coach, você me convidou a me ajudar a fazer essa live e, de uma certa forma, você está ajudando a divulgar o trabalho que eu desenvolvi. Então, primeiro, muito, muito obrigado. Tem um ditado que minha mãe dizia: amigo do amigo, amigo de meu amigo é meu amigo, né? Eu não te conhecia, mas nós tínhamos um amigo em comum. Que E legal. hoje, além de conhecer o Herbert, conheço você. Tá? Então, muito obrigado. Legal. Bom, a todos que estão participando, meu muito obrigado. O meu nome é Aldo Montes, né? Eu me considero um caipira do interior, por quê? Porque eu nasci em São Paulo, só nasci em São Paulo e com 8 ou 9 anos eu mudei para Taubaté, então eu vivi toda a minha infância na cidade de Taubaté, uma cidade muito linda, maravilhosa, que fica no Vale Paraíba, é considerada cidade universitária, e então eu tenho muito orgulho da minha origem, né? Eu lembro muito mais, naturalmente, de Taubaté do que de São Paulo quando eu era criança, né? A minha formação, eu tive primeiro, eu tentei fazer uma faculdade de engenharia elétrica. Por quê? Porque quando eu me formei no colégio, as pessoas diziam: não, engenheiro é o que vai ganhar muito dinheiro, é a profissão do futuro, todo mundo vai ganhar dinheiro. Isso.
E Aham. com um jovem, sei lá, tinha 17 anos, 18 anos, eu falei, o que que eu quero na vida? Eu quero ganhar dinheiro. É isso eu pensava. Então, vão ser engenheiro. Bom, resumo, 18 meses estudando, quase 2 anos, eu vi que eu não tinha nada, absolutamente nada a ver com engenharia, foi um fracasso total, eu era péssimo em matemática, péssimo em cálculo integral, todos levava pau em química, nossa, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estava mais perdido que cachorro quando cai do caminhão no dia de mudança. Aí passei 2 anos sem estudar, falei, não, eu não sirvo para estudar. Aí um belo amigo um dia encontrou comigo na empresa que nós trabalhávamos, na Embraer, e eu nem lembro o nome dele, e ele falou, eu vou fazer um curso que esse curso vai ganhar muito dinheiro, porque agora o Brasil está construindo energia nuclear, blá, blá, blá. O que você vai fazer? Física, não é educação física, física. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Me matriculei numa faculdade de física em Taubaté, resumo, 18 meses de novo, levei maior pau, porque se eu era mal em matemática na engenharia, imagine estudando Na física. física, né? Foi horrível. Eu falei, meu Deus, mas eu não sou competente para nada, meu Deus. Naquele tempo, eu acho que não existia os testes de aptidões e não existia um coaching, ou o programa de coaching que poderia ter me orientado a minha carreira naquela época. Aí foram quase 4 anos, eu fiquei uns 2 anos sem estudar, falei, não quero mais fazer faculdade. Eu vou continuar fazendo meu trabalho e tá bom demais. Mas depois, passados uns 3 anos, eu decidi fazer um curso de administração e aí sim eu me encontrei. Né? Me formei com administração, depois fiz especialização, pós-graduação na GV, no INPG, e depois eu fiz um mestrado, um MBA, né? Parte do módulo foi feito no Brasil e parte do módulo internacional foi feito na Toronto University, uma faculdade fantástica, um país maravilhoso. Bom, como profissional, eu trabalhei em várias áreas. Eu comecei a trabalhar inicialmente na área administrativa, depois teve um percurso na minha vida que eu entrei para trabalhar, eu queria conhecer mais o mundo técnico de uma corporação e fui trabalhar numa área na Volkswagen, na área como de inspetoria de qualidade, e fiquei ali quase 2 anos, quase morri, porque não tinha absolutamente nada a ver comigo. Era um trabalho fantástico, maravilhoso, todo E mundo aí, achou... Aldo, eu desculpa te interromper, né? Pode Mas aí, interromper. para quem está nos vendo, olha como é que é interessante, né? Muitas vezes as pessoas, quando vem a pessoa que chegou lá no topo, pensa assim, nossa, ele deve ter feito muito planejamento, deve ter sido muito pragmático, muito assertivo, né? E aí você já está Nada. mostrando, né, que você já teve dúvidas na definição do curso, depois na área de trabalho, que isso é totalmente normal, natural, e aí você vai se identificando, né? Como você bem falou, o fato de hoje nós termos ferramentas que ajudam nessa identificação de aptidões, Sim, né? sim. Mas, por outro lado, você foi um guerreiro, porque você estava buscando possibilidades e não desistindo. Isso que é Não. importante. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Então eu vi isso aqui não tem nada a ver comigo. Então eu tive várias ascensões dentro dessa organização que eu trabalhei, foi a Volkswagen, e quando eu cheguei na posição mais alta, que eu era inspetor de teste de veículos, que era o sonho de todos que trabalhavam na área de controle de qualidade, eu falei, não tem nada a ver comigo isso aqui, eu vou sair daqui. Eu pegava veículo e fazia teste, eu amava isso daí, mas eu não tinha contato com as pessoas, me faltava isso, né? Olha só. E aí essas pessoas me chamaram, me criticaram na época e falaram, não, porque você vai sair daqui, e eu saí. E realmente eu me encontrei quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, né? Depois eu trabalhei alguns anos na área como técnico de segurança do trabalho, numa grande empresa, Kodak. Em seguida eu fui convidado para trabalhar na área de comércio exterior, departamento de comércio exterior, e também foi muito bacana essa experiência. E depois eu fui convidado para trabalhar na área comercial. Foi aí onde eu vi o meu sangue vender ideias e trabalhar com pessoas e desenvolver Olha pessoas. só. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas depois de 14 anos nessa empresa, uma coisa bem... Se eu estiver falando muito, Marli, você me interrompe, tá? É porque como nós temos uma horinha, né? Então Não, então tá estamos bom. controlando o Bom, tempo, né? então vou ser mais resumido. Depois de 14 anos, eu decidi fazer um pequeno downgrade, um movimento na minha carreira, porque eu via que eu tinha mais oportunidade de crescer numa outra empresa. Tá? Então, eu fiz um pequeno downgrade, mas foi tudo muito... Nesse caso, foi muito planejado. Né? Claro. Eu diminuí a minha função e o meu salário
mas em 3, 4 anos eu tive uma ascensão meteórica nessa outra empresa, que eu posso até falar aqui, a Agfa Girvert, uma empresa belga-alemã, e nessa empresa eu comecei como um vendedor sênior, depois fui para gerente nacional, diretor, e depois me convidaram para ir para o Chile e assumi uma posição de country manager no México. Vivemos lá 3 anos, foi maravilhoso, né? Então, o mundo corporativo, o que eu posso falar para você, foi maravilhoso. Tudo que boa parte do que eu sei e do que eu sou, eu aprendi no mundo corporativo, né? Então, basicamente, bem resumido, seria isso daqui. E nos últimos 6 anos eu estou trabalhando como profissional liberal e dedicando meu tempo integral para fazer trabalhos voluntários e trabalhar como coach e mentor. Legal, Aldo. Que bom, olha só, obrigada. Ok, e obrigado. Mais boas-vindas aí o Rogério. Daí a Jane Montes está aqui. A Jane é minha irmã. A Jane é minha irmã. Prazer. Legal. E aí, pensando um pouco mais então na vida pessoal, o que o Aldo gosta, o que ele faz, como é que é a família. Porque quando a gente trabalha nesse mundo, Aldo, as pessoas perguntam assim, e como que você deu conta de viver uma vida equilibrada, família, viagens, trabalho, como é que foi isso, né? E como é que o que você pode dizer então da sua vida pessoal? Fica a seu critério. Fica bom, a minha esposa diz que talvez o segredo do nosso casamento foi que eu vivia viajando, né? Então, quando você viaja, você passa mais tempo fora de casa. E acho que isso foi um dos segredos de nós termos conseguido chegar numa certa longevidade, né? Agora com essa pandemia aqui, já quase 2 anos trancado dentro de casa, né? Eu sempre costumo dizer, graças a Deus nós nunca brigamos, né? É uma coisa assim inédita, né? Eu costumo dizer, de faca e revólver, né? Porque o resto tudo, prato, tudo quando já os pratos aqui tem que ser de plástico, de borracha, porque já não tem mais prato para quebrar, né? Então, assim, quando nós vivemos, o meu mundo era um mundo que eu viajava muito, né? Então, eu passava praticamente a semana toda fora viajando, final de semana, então, e agora nós somos obrigados a estar convivendo de forma, não por opção, mas por imposição. E não tem família ou estrutura que aguente isso, né? Então, graças a Deus, minha esposa é uma pessoa muito bem-sucedida, é uma psicóloga, e a minha filha também é uma profissional super bem-sucedida, e quero fazer aqui um comercial rapidamente, ela acabou de passar num mestrado e vai estudar na Suécia. A guria é porreta, ela é muito inteligente, eu tenho muito orgulho. E tem a minha filha japonesa que está aqui também, falando só pela graça de Deus, né? A Keila. Keila é minha primogênita, ela vive no Japão, é uma filha maravilhosa. Eu sou muito abençoado, então, pelas minhas 2 filhas, Keila e pela Rebeca, pela minha esposa, pela minha família, que me apoiou, sempre me apoiou muito. Mas o que eu gosto realmente é isso daqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó. Tá? É moto, né? E é interessante, aqui o livro, né, que vocês estão vendo aqui, essa foto aqui é da minha moto e sou eu que estou pilotando aqui. Então, e tem uma razão de ter essa moto aqui na capa, né? Porque ela tem um significado. Eu não quis tirar uma foto minha num estúdio mostrando a minha cara, porque eu não gosto disso. Então eu pensei, e o livro fala sobre essa moto, né? Num momento de muita dificuldade, angústia existencial, eu me encontrei, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente aí. Então, isso é um livro que está muito bacana, está muito legal, então, basicamente, o Aldo profissional é isso e o Aldo pessoal. Um pouquinho mais do Aldo, o Aldo é uma mistura do seu Juan, que é meu pai, um espanhol que veio da Espanha, naturalmente, um vendedor nato, e um ótimo mecânico de manutenção de veículo, e minha mãe, Dona Mercedes, uma professora fantástica, muito meiga, muito carinhosa. Então, eu acho que eu tenho aí, não sei, 40, 60 de cada um, e naturalmente o meio ambiente fez o Aldo se tornar essa pessoa, né, que gosta de pessoas, que gosta de conhecer o mundo, que gosta de comer qualquer comida, e gosta de passar por aventuras, e as minhas 2 filhas me ajudam. O Chico entrou aí, Francisco Carriere, elas me apoiam muito nas minhas maluquices, e eu acho que as 2 também são um pouquinho maluquinhas também. Para ser filha de mim, deve ser um pouquinho maluquinhas também as 2. A fruta não cai longe do pé. O fruto não cai longe do pé.
Legal. Exatamente. E então, Aldo, o que que você, nós que vivemos nesse mundo, né, que eu falo do coaching, normalmente nós temos livro ou filmes que muitas vezes marcaram nossa vida ou nos inspiraram. Então, e acaba sendo um marco na nossa vida, né, na forma com que a gente vê. Você tem algum que você pode compartilhar conosco? Olha, legal essa pergunta. Na verdade, eu gosto muito de filme de história e gosto também de filmes de biografia, né? Um filme que sempre quando eu vejo eu fico um pouco tocado, até sobre o Mente Brilhante de John Nash, né? Que Aham. é um matemático e ele sofre de uma esquizofrenia, né? E é um livro muito bacana. O autor é o Russell, alguma coisa, eu tenho notado aqui, eu não sei exatamente. Acho que é alguma coisa, Crowe. Creel Russell, é uma coisa assim. É um Aham. autor que eu gosto, um artista que eu gosto muito dele, mas nesse filme ele se supera, né? E basicamente quem não assistiu esse filme eu recomendo que assista, porque é uma pessoa, esse John Nash, que era um matemático super inteligente, ele estava muito avante da época dele, e ele não era compreendido por quê? Porque ele sofria de uma esquizofrenia, mas uma Aham. esquizofrenia que deixava ele doido da cabeça, né? E aí você vai dizer, mas o que tem a ver isso com o Aldo? O Aldo é o matemático, não tem nada a ver, você acabou de dizer que... Não era matemática? Não, não era matemático, não era cientista. Então o que sobrou? Esquizofrênico, doido. Ai, meu Deus. Ele era meio doido da cabeça. E eu nesse livro, eu narro os meus episódios de depressão, entende? E eu tive vários episódios de depressão durante a minha vida, e hoje, por exemplo, eu estou falando com você e eu tô medicado, mas hoje eu consegui encontrar a química ideal para eu manter uma vida normal. Assim, eu não estou aqui babando, não estou igual um zumbi, né? Eu consigo levar uma vida normal. Por quê? Porque eu fiz um tratamento, eu tomo uma medicação naturalmente hoje bem menos potente, eu consegui encontrar um equilíbrio para os meus neurônios fazer as conexões de forma adequada, e passou para mim a ser algo muito comum agora, e por isso que eu procurei descrever nesse livro, porque, Legal, que bom. porque eu procurei meio que sair do armário, no sentido de que Aldo tem uma vida perfeita. Eu não tenho uma vida perfeita. Eu tenho uma vida imperfeita, mas foi essa vida que Deus me deu, e essa vida que eu procuro ajudar as pessoas, que eu procuro conhecer as pessoas, e eu tenho as minhas angústias. Quantas pessoas sofrem de depressão e têm vergonha de falar isso? E E, isso, e não isso aceitam a medicação, e ajuda, não e aceitam. acabam fazendo todo um descontrole, né, na vida É, deles e quem vive com ele, né? exato. Então, esse livro, isso basicamente é o Aldo e é mais ou menos a narrativa do livro, parte da narrativa do livro, né? Legal, Dô. Ó, o Vamos Fábio está aí seguindo também, boa então. noite. Vamos seguir. Vamos seguindo então. E claro, acho que quando você coloca o livro, né, Coaching, um caminho pro autoconhecimento, é porque certamente em algum momento o coaching fez. Você foi vacinado por ele, como eu fui também em 2005, e eu nunca mais me desconectei, né, das formações, do trabalho, de tudo que eu venho fazendo, porque quando a gente realmente conhece, vive a experiência e compreende, a gente sabe do que está falando. Que é muito triste, né? Hoje nós vemos muitas pessoas no mercado se intitulando como, mas não conhecem, não viveram a experiência e muitos dizem não funciona o coaching. Então eu queria ouvir de você, por que coaching? Como Tá. é que foi esse seu despertar, a sua trajetória nessa linha? Olha só, é uma pergunta muito bacana, muito legal e eu acho bastante pertinente. Eu, pessoalmente, quando falavam para mim de coaching, eu achava que era a maior furada. Tá? Eu falava assim, não tem nada a ver, isso aí é para arrancar dinheiro dos trouxas, eu pensava comigo. E Olha só. eu vivia no mundo corporativo, com maior glamour, carro, cartão corporativo,
hotéis, os melhores hotéis, conhecendo, visitando países e comendo nos lugares maravilhosos. E por incrível que pareça, quem viu essa habilidade em mim, não fui eu, foi minha esposa. Ela falava para mim, ela é uma psicóloga, ela se formou em psicologia, é uma ótima psicóloga, ela trabalha na área de comportamental. Então, hoje, com essa crise que nós estamos vivendo, esse momento singular, se alguém procurar ela, a Vera Pellegrino foi uma pessoa que me ajudou muito. Ela foi minha mentora aí na DBN, se eu não me engano. Tudo bem, Vera? Ela é uma coach também, de primeiríssima linha. Então, olha só, ela falava para mim, Aldo, eu te vejo trabalhando como coach. Eu falava para ela, não tem nada a ver, Dalva, isso aí não tem nada a ver comigo, eu quero trabalhar com o mundo corporativo, eu quero desafio, eu quero vender, eu quero conhecer, eu quero faca na boca, né? Eu era muito 420, né? Ligado no 420. E ela falava, não, o coaching tem tudo a ver com você, Aldo, pela sua formação, pela sua experiência, você vai poder ajudar muitas pessoas. Até que um belo dia, eu fui transferido para o México, fui convidado a assumir uma posição no México, e aí eu cheguei lá, eu fiquei mais perdido de novo, né, que cachorro quando cai do caminhão de mudança, né? Por quê? Porque eu achava que eu conhecia o México. Eu ia sempre para Cancún, e Cancún é feito para os americanos, pelos americanos. Então, Cancún não é México. Cancún não tem nada a ver com a realidade do mexicano. É uma coisa totalmente diferente. Quando eu caio no México e vejo aquela cidade ainda maior que São Paulo, mais caótica, mais poluída, e as pessoas com a estratificação social lá é muito maior que aqui, né? Aqui, por exemplo, a nossa funcionária, que trabalha conosco já há 18 anos, Dona Maria, dos Milagres, ela come a comida que nós comemos. O Herbert chegou aí, ó. E ela come a comida que nós comemos na mesa que nós comemos, né? E no México, a estratificação social é muito forte, por exemplo. Fala, Herbert, boa noite para você, hein? Eu estou tendo essa live graças a você, muito obrigado. E no México existe um distanciamento muito grande. Então, a muchacha, né, como eles chamam lá, eles não podiam comer na nossa mesa. E quando nós chegamos lá e falamos, não, você vai comer conosco a mesma comida e no mesmo horário que nós comemos, ela ficava horrorizada. Não, isso não é possível. Como que eu vou comer? Eu não posso. Senhor, senhor, senhora, senhor, senhora, senhora. E nós conseguimos quebrar esses paradigmas lá. Isso trazendo para a equipe me chamava de dom, me chamava de senhor, me chamava de licenciado, e aí aquilo ali foi me incomodando, que aquilo eu falei, um belo dia eu pedi uma reunião para toda a equipe, chamei lá, peguei uma lousa bem grande, escrevi assim, ó, senhor, dom e licenciado. Risquei assim, falaram, por favor, não me chamem mais disso, me chamem de Aldo. E aí todo mundo, não, mas não podemos chamar você de Aldo. Porque me chamava de Dom Montes, senhor Montes, licenciado Montes. Eu falei, não, meu nome é Aldo, me chame de Aldo, eu sou o Aldo. E aí, o meu chefe, que ele era um mexicano, né? Nesse momento ele estava na Bélgica, quando ele soube, ele ficou desesperado. Ligou para mim, Aldo, pelo amor de Deus, não faça isso, porque você vai perder o controle da equipe, ninguém vai te respeitar, não sei o que lá. Eu falei, Gunther, ele era um cara super técnico, muito competente. E eu fui substituir ele foi para a Bélgica, eu saí do Brasil, fui para o México. Eu falei, Gunther, eu tenho que tentar ser eu. Se eu não fizer isso, eu não vou ser eu. E aí ele meio assim ficou desesperado e tal. E resumo, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque hoje eu tenho amigos que já não são nem mais meus funcionários e eu me relaciono com eles. Entende? No início foi... Vínculos duradouros aí, né? Vínculos duradouros, né? Então, mas eu nem sei por que eu estou falando do México. Por que eu falei do México? Você ia falar da tua formação de coaching, porque o coaching... sim, exatamente. E aí o que acontece? Eu cheguei lá, fiquei mais perdido que cachorro, de mudança. A empresa ofereceu para mim um programa de coaching internacional por 6 meses. E eu falei, não, isso é bobeira, vocês vão aí gastar dinheiro com isso, sai fora, eu tenho outras coisas, eu vou correr para vender. E foi ótimo, porque aí no início eu tinha aquela barreira, esse rapaz é Luiz Carlos Flores, ele é de Porto Rico e estava no México nessa época.
E aí, no início, eu acho que eu fui até um pouco meio assim, sarcástico com ele, mas depois eu vi que realmente o negócio funcionava. E eu passei a gostar tanto que eu falei, não, um dia eu vou querer ter uma formação no Brasil de coach. E aí eu fiz uma especialização lá no México, comecei a aplicar os princípios para a equipe, os números foram maravilhosos, e eu não precisei perder a minha identidade de ser o Sim, Aldo, né? tá Então, vendo? aí foi isso. Eu só acreditei porque eu vivenciei isso. Não foi algo que alguém me disse que é legal e eu fui lá fazer um curso e comecei a aplicar. Então, eu apliquei na minha vida pessoal e profissional, né? Principalmente profissional. Então, eu super recomendo quem tem dúvida sobre como utilizar, conhecer o processo de coaching. Eu sempre digo o seguinte, dê uma oportunidade para você. Se você não conhece o processo de coaching, dê uma oportunidade, que você tem a perder nada, né? É, Exatamente. tem muitos É, bons é, profissionais que podem te exato. ajudar. E aí eu digo mais ainda, Aldo, que a minha história não foi muito diferente da sua. Que em 2005, eu contratei também um coach para vir na empresa que eu trabalhava, na Thyssen, e nós fizemos um processo de coaching para todo o nível gerencial. E aí Legal. a mesma coisa, quando todo mundo estava falando a mesma língua, a nossa cultura de liderança foi se transformando, os nossos indicadores explodiram. E Entendi. aí Que nós bacana. fizemos novamente. Então, isso que muitas vezes os executivos, os gestores de RH, eles precisam olhar que os treinamentos ajudam, mas aqui nós estamos falando de competências, habilidades específicas de cada um, porque cada um Sim, tem a sua sim, necessidade, o seu gap, o seu objetivo, né, de exato. crescimento. E o coaching ele vai trabalhar de forma personalizada, de forma específica naquilo que a pessoa precisa, né, Aldo? Então, Específica. se dê a oportunidade, gostei desse Se, slogan aí, se dê a se dê, oportunidade, se dê né? oportunidade. Né? E aí Eu, você vai falar com a gente depois. exato, exatamente. Eu até costumo dizer que coaching não é um processo, é uma metodologia, porque é algo muito mais complexo, né? Envolve várias áreas das relações humanas, antropologia, filosofia, psicologia positiva, Isso. administração, planejamento, Neurociência, né? neurociência. Hoje a neurociência está Nossa, explodindo, é uma área que está em franco crescimento, então dê uma oportunidade. A Jaque está aí, disse que está gostando. Valeu, Jaque. A Jaqueline é uma pessoa super amiga nossa. Obrigado, Jaque. Pois não, pode falar, Marli, desculpa. então tá. Aldo, então, como o nosso tema foi, né, coaching, um caminho para o autoconhecimento, então, nós gostaríamos de saber, então, como foi a sua inspiração, como foi, então, ter desenvolvido este projeto, para você contar a sua história neste livro, né? Mas, por outro lado, também, mostrar como é que você construiu, como é que você quis fazer, qual é a mensagem, o que você quis trazer para quem está com ele na mão, né? E, claro, quem estiver conosco vai ter também o seu livro autografado, né, Hum, depois. com E certeza. aí, e aí a gente quer ouvir, então, como é que foi essa trajetória. O Marcos aí, bem-vindo, a Sandra. Legal. Olha só, esse projeto, na verdade, ele nasceu de uma forma totalmente incipiente e eu, no início, eu não estava acreditando muito no projeto. Eu conheci uma pessoa que ela é uma escritora, é uma ghostwriter, e ela precisava tomar algumas decisões na vida dela profissional, né? Ela chegou num momento que ela não sabia mais se ela queria continuar no mundo corporativo, ela estava passando por várias angústias, dificuldades no mundo corporativo, e ela queria se dedicar full time para trabalhar como ghostwriter. Então essa pessoa me procurou, nós conversamos, a primeira conversa não rolou nada, ela entendeu o que eu fazia, mas não era o momento. Depois de quase um ano, nós nos encontramos novamente, e aí Uhum. ela me fez uma proposta, Aldo, qual é o valor que você cobra? Né? Eu falei o valor que eu cobro, e ela falou, puxa, eu gostaria muito de fazer com você, porque eu fui recomendado por duas pessoas que te conhecem, e eu tenho muita vontade. Porém, hoje, financeiramente, vai ficar um pouco pesado para mim. Que tal de nós fazermos um escambo? Falei, como assim? Eu te ajudo a escrever um livro,
e você me entrega o processo, você me faz um processo de coaching completo. Aí eu Olha que pensei, bacana. foi bem legal. Eu pensei bastante assim, falei, tudo bem, vamos fazer. Mas eu não achava que ia sair alguma coisa, né? Mas ela realmente foi muito, ela participou muito do processo, ela teve uma aderência muito legal no processo. Legal, legal. Hoje ela trabalha full time como ghostwriter. Ela tem vários livros porque as pessoas imaginam, ela escreve assim, eu não posso falar, bom, a gente vê grandes escritores, às vezes, vou citar nomes, mas não estou dizendo que é o caso, tá? Uhum. Mas você vê grandes escritores aí, Paulo Coelho e tal, todo mundo pensa que eles escrevem esses livros sozinhos. Eu não estou dizendo que são eles, estou dando apenas um exemplo. Tá? E nem sei se ele realmente escreve todos os livros, mas muitos não escrevem um livro. Ele precisa de um trabalho de uma ghostwriter por trás. Ele tem a ideia, então essa ghostwriter ela faz a concatenação das ideias, faz a compilação e entrega um trabalho mais ou menos elaborado, e aí você dá a roupagem final de acordo com o que você espera e com o que você quer. Então foi mais ou Legal. menos isso que nós fizemos, né? Eu troquei Uhum. 10 sessões, que é um período completo de 10 sessões, e ela me ajudou a entregar esse draft, e naturalmente depois eu elaborei, escrevi mais coisas, adicionei mais histórias, mas eu sozinho não teria feito esse trabalho. Eu reconheço que eu já estou rascunhando o meu segundo livro, né? Que o livro eu já tenho até o título, é um draft, né? Realidade versus percepção, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou falar sobre esse livro, que eu acho que ficou bem legal. Por quê? Porque ele não é um livro técnico, ele não descreve tecnicamente como funciona o processo de coaching, o que é isso e aquilo. Ele descreve de forma natural e através de um storytelling sobre a dinâmica da vida. Tá? Legal. Além do processo em si ser descrito, né, tem inserções de... ele é uma autobiografia, só que eu não chamo uma autobiografia, porque a autobiografia teria sido escrito por mim. É uma biografia do Aldo escrito por outras pessoas. Como que eu fiz para escolher Legal. essas pessoas? Eu escolhi Uhum. alguns familiares próximos e um amigo e pedi para que eles falassem sobre o Aldo. E por quê? Várias pessoas. Porque imagine a seguinte metáfora: 3 cegos e um elefante. Tá? O primeiro cego pega a orelha e balança e fala, isso aqui é uma borboleta gigante. Aí o segundo vem e abraça a pata do elefante e fala, não, isso aqui é um poste. E aí o terceiro pega a tromba e fala, não, isso aqui é uma mangueira de bombeiro, né? E, na verdade, o elefante é muito mais complexo do que a mangueira de bombeiro ou a borboleta ou um poste, né? É um animal que tem vida, né? Então, o Aldo, eu queria que as pessoas vissem de diversos prismas, né? Como que as pessoas veem o Aldo? O Aldo é muito mais complexo do que isso, né? E eu não queria falar de mim, né? O Aldo é bonitão, gostosão, faz isso aqui, conhece tudo. Não, eu não queria falar de mim. Eu queria que as pessoas falassem de mim. E aí eu procurei manter e preservar as principais ideias, né? Eu peguei as ideias e fui colocando em formato de um storytelling. É Então, por isso que, então, você coloca, então, né, a visão da Rebeca, a visão da Keila, a visão do Edson. E aí, então, é nesse momento então, que eles contribuem com essa visão que eles têm a seu respeito. Né? Legal. exatamente, né? Uhum. Eu peguei algumas pessoas, convidei, elas toparam o projeto, se elas não tivessem participado, provavelmente esse livro não teria o brilho que tem hoje, né? Muitas pessoas leem e falam, nossa, que bacana, eu pensava que você era um cara totalmente... esses dias eu fui andar de moto e eu estava falando com um amigo e ele comprou meu livro e ele falou assim, Aldo, eu conheci você muito mais depois que eu li o livro do que o nosso passeio, que passamos o final de semana junto, porque ele teve uma visão de mim de horas, e aqui foi praticamente a narrativa da minha vida, né? E Legal. com as minhas vitórias e com os meus fracassos, que na verdade eu tive até muito mais fracassos do que vitória. A E é vida a gente... interessante, né, Aldo, que quando a gente está agora se expondo, né, na mídia, mostrando,
Eu acho que hoje está se repensando esse olhar, né? Das pessoas só mostrar o perfeito, o maravilhoso nas suas redes, mas nós somos humanos e temos os lados fracos dos dois lados, né? Então, isso acho que é o bacana. A gente tem que mostrar, se nós tivermos um fracasso, como é que nós saímos dele, né? E aí o seu capítulo da oitavo lá, ele fala, né, do momento angústia. Então, talvez seja esse é o momento aí que você quis falar, né? E eu também quero aproveitar, enquanto você olha ali, dar boas-vindas aí para o Paulo, para a Regina, para a Aline, que estão aí... Eu não consigo ver todas as pessoas aqui, só me aparece 2. Você consegue ver mais pessoas, né? Eu não sei ele por quê. vai passando, ó, Tá. É por isso que daí não vai subindo, né? Entendi. A minha irmã está dizendo que eu sou o vencedor. A Jane é uma pessoa que ela seria uma ótima psicóloga, que ela tem uma capacidade muito boa de ouvir. Então, esse momento da angústia, na verdade, ainda não é a minha angústia, era a angústia que a minha cliente estava vivendo, entende? A minha angústia, ela vai aparecer lá no capítulo 10, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é lá no o autoconhecimento 9, acho que é no 10 que eu falo da... eu vou transcorrendo. Depois as pessoas vão, quem tiver né, curiosidade, a oportunidade de comprar e querer ler o livro, mas assim, um outro tema que eu procurei tratar nesse livro, Marli, que é um tabu hoje em dia, é a própria questão não somente da depressão, mas com o próprio suicídio, né? Eu cheguei em algum momento da minha vivência, que eu entrei numa depressão muito profunda. Eu fui fazer um trabalho na Indonésia por 6 meses, e lá eu tive uma depressão horrível. E eu estava passando aí por um conflito no meu casamento, umas dificuldades, minha esposa meio que deu uma escanteada em mim, não queria falar comigo. Eu acho que no final ela tinha até uma razão. Ela pensou, acho que se eu não falar muito com ele, ele volta mais rápido. Eu acabei voltando mesmo com 3... Olha as estratégias aí. É uma psicóloga, né? Psicóloga inteligente, né? Psicóloga inteligente. Eu sei que nesse momento eu vi que eu estava quase a ponto de perder meu casamento, e eu estava pronto e eu não estava mais em condições de tratar aquelas crianças, que eu fui fazer um trabalho Obrigado, Herbert. Eu fui fazer um trabalho na Indonésia, e aí você me pergunta por que a Indonésia, Aldo? Porque é um país muçulmano. E aí você diz, mas Aldo, você é muçulmano? Não, eu sou cristão. Mas eu li muito sobre as diversas religiões, ou principais religiões monoteístas, né, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E, então, eu queria conviver com os muçulmanos e ver como eles pensam, né? Uma coisa é você ler sobre a história dos muçulmanos, que é muito bonito, e infelizmente é um povo que é visto como homem-bomba, e não tem nada absolutamente. Eu fui super bem tratado lá, né? Mesmo que nós tínhamos crenças diferentes, né? Eles creem em Maomé, em Alá, e nós cremos em Cristo e Deus, que na verdade Alá, Deus e Jeová, que é o Deus dos judeus, é o mesmo Deus, né? Claro, só muda é o mesmo. Oi? São os nomes, né? São os nomes, só muda. O nome, Deus é um só. Então, eu fui muito bem tratado. Eles sabiam que eu era cristão, então eu tinha que ter uma habilidade de como ensiná-los sem ocasionar impacto na religião deles. Por exemplo, um furo que eu dei lá na Indonésia, porque eu passava muito tempo na área rural da Indonésia, que ficava mais ou menos uns 200 quilômetros de Jakarta, que é a capital. E era um lugar muito, muito, muito pobre, né? Nós dormíamos no chão, nós comíamos no chão, e nós dávamos aula no chão. Por quê? Porque não tinha cama, e não tinha cadeira, e não tinha mesa, entende? Então tudo era no chão, né? Exato, mas não, a escassez, assim, nós já fizemos um trabalho voluntário em Uganda, mas assim, Uganda, para mim, era
muito superior do que a Indonésia. A Indonésia ainda era mais crítico ainda, né? E aquilo foi me trazendo uma angústia, e um belo dia eu estava dando aula para eles, eu dava aula de inglês para crianças, para adolescentes, e dava aula de coaching para jovens que sofriam de certa limitação mental, né? Então foi um desafio super bacana para mim, né? Tratar a questão da língua, da barreira cultural, e tratar com a questão da limitação mental que eles tinham. Então eu tinha que estar com a minha mente muito mais aguçada para fazer eles estarem prestando atenção em mim. Exato. Então, quando eu terminava a aula de inglês, nós saíamos ali nas fazendas, nos arredores, e eu mostrava, né, perguntava, what's that, o que é isso, e as crianças iam respondendo. E um belo dia eu peguei um cachorro, e como eu sempre gostei de cachorro, desde criança, abracei o cachorrinho e, what's that, it's a dog. Aí, olha aqui, ele é bonzinho. E todas as crianças saíram correndo de perto de mim, né? E aí depois que eu fui entender que para os muçulmanos o cachorro é um animal impuro, eles não tocam em cachorro, né? Então, uns aprendizados, né? Uns furos assim, muito, muito, muito interessante. A pior hora para mim lá não era a hora de comida, não era a hora de aula, não era a melhor hora era a hora que eu acordava. Eu acordava mais ou menos 5:30 da manhã. E a pior era a hora, trava-línguas, que eu ia dormir. Por quê? Porque eu dormia no chão, e uma casa de madeira, você imagina, aquilo tinha barata para tudo quanto é lado, meu Deus, do jeito que eu tenho medo de barata. Então, eu tentava me cobrir minha cabeça ali, jogava Detefon, mas foi super legal, sabe? As pessoas são muito amorosas, são muito queridas. Eu tenho amigos até hoje, que eu me relaciono com eles, e eu tenho um grande respeito por eles, né? E eu acredito que também eles aprenderam a me respeitar. E, bom, quando eu voltei com uma depressão fortíssima, né? As minhas duas filhas estavam, assim, mais próximas de mim, né? A Keila e a Rebeca. A Keila no Japão me dando aí um suporte, e a Rebeca aqui, pai, não, você vai passar. Então, eu cheguei, em algum momento, realmente, em pensar em colocar um fim na minha existência. E, na verdade, você não quer colocar o fim na sua vida, você quer colocar um fim na sua angústia que você está vivendo. Sua né? dor, né? A dor, né? Que você não está pensando. E aí, a questão religiosa, a questão de crença, tudo você acaba colocando em segundo plano, porque você quer realmente acabar com aquele sofrimento, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E conforme eu disse, eu fui... Que você está aqui para contar essa história. Que bom que eu estou aqui, né? Então, hoje eu posso... muitas pessoas, né, Aldo, a escrever seus livros, né? Eu, inclusive, sou uma delas, que o meu projeto também já está no rascunho. Ótimo, né? Ótimo. Também quero escrever o meu primeiro livro, né? Que eu acho que esse é um sonho também, né, meu? Sim, sim. E a gente vai estar compartilhando aí, né? Vamos! Exatamente essa vivência, né? Com certeza. Mas legal, Aldo. Vamos lá. Então, o teu livro, né? O que mais que você pode falar dele para as pessoas? Então, ele é um livro que eu digo para você de autoconhecimento. Eu não gosto de usar muito autoajuda, porque é um refrão que as pessoas pensam que vão ler e todos os problemas vão se resolver. Não, na verdade, as pessoas vão ler e vão se identificar com ele, porque aqui eu não falo somente um mundo da Poliana, como que é um mundo perfeito, que nada acontece de ruim, tudo é perfeito. Não, eu retrato o mundo e a humanidade como ela é, com as suas mazelas, com as suas glórias, com seus fracassos e com as suas vitórias. Então, quando a pessoa lê, né, eu tenho pessoas que compraram esse livro, que são pessoas extremamente humildes, elas falam, Aldo, puxa, como que você conseguiu escrever numa linguagem simples assim? Uma pessoa humilde consegue ler e entender esse livro, como um catedrático que tem PhD, ele vai conseguir ler e vai entender. A minha ideia não era criar um livro limitado a um segmento, eu queria que todos lessem. E se no final esse livro puder impactar, às vezes a pessoa pensa que quer sair mudando e consertando o mundo, mas às vezes nem arruma a sua própria cama, né? Então, antes de querer arrumar o mundo, faz a sua cama antes de sair de casa, pelo menos. É o que eu sempre digo.
eu não pretendo com isso consertar o mundo, mas se eu conseguir consertar ou impactar no mundo de uma única pessoa, eu já vou ficar feliz. E esse era o meu objetivo. Quando, Com quando, certeza. quando esse processo foi amadurecendo, né? E foram 2 anos, né? Entre eu começar entre parar e revisar e continuar. E cheguei em momentos que eu pensei, agora está pronto, agora não vou vender mais esse livro, porque não tem nada a ver esse livro não tem pé nem cabeça, acho que esse livro está chato demais. Quando você não Ah, está bem, tudo está ruim. Você pode estar num é, resort lá em isso é Cancún verdade. que você vai ver que a marguerita não está com a quantidade de tequila adequada, ou seja, você pode ver as coisas com os olhos positivos, né? Como eu digo, Isso, como que você vê a vida? Copo meio cheio ou copo é, meio vazio, né? exato. Então, o que mais que você gostaria de saber de mim? Eu não sei se eu estou falando muito. Então, eu acho que eu só queria pegar o gancho, né, Aldo, quando você fala assim, quando você teve essa inspiração, né? E quando você diz assim, quando eu já considero uma missão cumprida, quando eu impacto a pessoa, quando eu, através dele, faço a pessoa tomar melhores decisões, eu faço as pessoas assumirem e buscarem, por exemplo, ajuda que elas possam necessitar, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa, e eu vou além, porque quando você impacta a pessoa A, ela sendo transformada, ela sendo mexida com a história, com o aprendizado, automaticamente ela vai impactar uma ou duas pessoas. Então, aí nós estamos falando de uma rede de Exato, conexões, uma rede de relacionamentos, uma rede, uma corrente do bem, uma corrente do bem. rede que compartilha e que faz o mundo ser melhor. Esses dias até eu escrevi nos artigos que nós estamos colocando, eu também tenho colocado os provérbios né, e a gente falando da gratidão, que como que a gente sendo, né, Aldo, a pessoa que faz algo, faz o outro sair do quadrado, faz o outro mudar o mindset, fazer o outro pensar diferente, Sim, sentir algo melhor, saber resolver um problema, tomar uma decisão mais assertiva. Então, quando ela aprende esse novo conhecimento, não fica com ela. sim, sim. Eu acho que nós temos isso, né? De a gente aprender e a gente sempre quer compartilhar, quer mostrar para o outro, faz isso, vai por esse caminho. Então, quando a gente vive e experimenta essa questão, a gente sempre quer fazer com que o outro também faça a jornada. E eu acho que isso faz com que a gente se motive e continue como você, né? Agora quero um segundo projeto, segundo livro, né? E aí a gente vai indo nessa jornada e sempre impactando e fazendo com que as pessoas realmente se sintam, né, privilegiadas, primeiro, de poder aprender com a história do outro. E segundo, como é que eu posso fazer melhor aquilo que eu venho fazendo e que não está me trazendo resultados, né? E aí, Exatamente. Aldo, eu acho que também nosso tempo, quero ver, nossa, nós já temos só uns 8 minutos. minutinhos. Ó, entrou a Van Con, que é do Canadá, hein? Diretamente do Canadá. Olha só. Olha, participante É, internacional, que bacana. internacional. Ah, Exatamente. bem-vinda, Van. E aí, Aldo, eu acho que não sei se você poderia trazer para as pessoas assim, quais são as competências que você pode dizer assim que, claro, nós vivemos hoje, olhando para o nosso cenário aí político, econômico, né? A gente vê esse teletrabalho, vendo as empresas repensando, mudando tantas formas de trabalho, os profissionais se ambientando em casa, mudando hábitos, rotinas. Então, quantas mudanças, né, estão acontecendo, seja no mindset, seja nas organizações, seja no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, né? Então, a gente olha para todo esse cenário externo e aí a gente diz, meu Deus, é tanta informação, conhecimento, como é que a gente vai selecionar, como que nós podemos fazer com que a gente saiba filtrar aquilo que eu preciso, de acordo com a demanda, com a necessidade, mas, por outro lado, também, o que é que eu preciso desenvolver para que eu sobreviva nesse mundo, né? Então, assim, o que você pode contribuir conosco em termos de competências? O que você recomenda que as pessoas devem
cuidar do quê, olhar para o quê? Perfeito. Poxa, uma pergunta bem legal, bem complexa e talvez o tempo não seja suficiente para eu responder da forma como eu gostaria de responder. Mas, basicamente, eu faço alguns trabalhos voluntários, né, aqui no Brasil, e eu trabalho com uma ONG. Eu acho que eu posso mencionar o nome dessa ONG, é Generation Brasil. Tá? Essa ONG ela procura encaminhar o jovem para o primeiro emprego. Tá? Então eles dão uma super formação técnica em Java, né? Então eles acabam se formando em Full Stack Java Developer, que é uma linguagem que está super atual hoje no mundo de TI, né? E o que eu faço o que tem o Aldo? O Aldo não conhece absolutamente nada. Tecnicamente o Aldo não é a minha especialidade e eu me dei conta e hoje eu sou feliz porque eu sei as minhas outras habilidades e eu procuro explorar as minhas habilidades que eu domino, que eu conheço e que eu gosto. Eu procuro desenvolver os soft skills nessas pessoas, entende? E aí, o ano passado eu atendi 21 alunos. Olha os soft skills, ó. Olha, soft skills aí, tá vendo? Estou com ele na mão. Tá vendo só? Exatamente. Esse é o próximo da lista para a minha leitura e recomendar para o pessoal aqui. Então, eu começo a ler, já joguei outro, falei, ai meu Deus, legal. esse aqui. Muito bom, então, deve ser muito legal. Isso que você tá falando, né? Muito legal. Eu estou vendo aqui que o Alexandre Lutenbach entrou, nós fizemos MBA Carolina, e viajamos lá para Toronto, ele era o nosso motorista oficial, dirigia aquelas paisagens maravilhosas. Grande Alexandre, obrigado por estar participando. Então, o que eu quero dizer, hoje as empresas contratam o profissional por causa dos seus hard skills, né? Os seus conhecimentos técnicos, mas os profissionais são demitidos hoje pela falta dos seus soft skills. Então, o trabalho que essa ONG faz, né, que é a Generation Brasil, abraço, Alexandre, não é somente desenvolver os hard skills, mas principalmente os soft skills. Então, que a gente faz um trabalho muito bacana de desenvolver as habilidades antes das entrevistas, durante a entrevista e quando eles são empregados, eu ainda acompanho eles por volta de uns 30, 45 dias e todos eles que passaram por mim, 100% deles continuam empregados, né? E dos 21 alunos, obrigado, mas o mérito não é meu, o mérito é deles, né? Eles aderem ao processo. Nós somos somente agentes facilitadores, na verdade, né? Todos os méritos são dos meus clientes, não são meus, né? Como eu digo, eu cheguei... Ih, deu uma interrupção. Oi? Alô? Será que é porque acho que porque ele derruba quando chega uma hora? Quando der uma hora, ele vai interromper, né? E aí, o que a gente faz? Acabou? E daí acaba, né? Então, acho que você deixaria uma mensagem final, Aldo. O que você diria a mensagem que eu poderia deixar final é: confie, acredite nos seus sonhos. Tá? Muitos vão entrar, muitos vão criticar, muitos vão rir, muitos não vão te apoiar, mas acredite nos seus sonhos e busque seus sonhos. Faça a sua vida valer a pena. Busque algo que te motive cada dia a trabalhar e que não te dê uma azia, uma má digestão todo dia que você pensa que vai começar a trabalhar no dia seguinte, tá? Então, basicamente é isso. Fico super agradecido pelo seu tempo, pela sua simpatia, da forma como você conduziu essa live. E para todos que participaram também, meu muito obrigado. E me coloco à disposição de vocês no meu privado. Se eu puder ajudá-los, estou super à disposição. Legal. Aldo, então, está aqui o livro, né? Nós vamos... O Marcos, da minha equipe, ele está já providenciando a questão do sorteio. Mas assim que a gente tiver o nome, a gente vai fazer a divulgação, você vai autografar e vai encaminhar o livro, né? Então, mais uma vez, eu sou muito grata a você, grata ao Herbert, a todos os participantes que mais uma vez estiveram conosco, né? Prestigiando aí o nosso tempo, o nosso trabalho, né? E principalmente você que está levando algo para a tua vida, que venha fazer a diferença aí na tua vida com a história do Aldo. Então, se ele pôde, nós também podemos. Né? Todos podem, pode ir muito mais longe. Todos podem, todos nós temos um caminho e a gente chega lá. Então, vamos
fazer o sorteio e fazer... Dois livros pela participação. Ah, é dois? Ok? Ah, Dois. então, ó, aumenta as Tá legal? chances aí para os participantes. Tá bom? Muito obrigada, um forte abraço e gratidão a todos que estiveram conosco. Gratidão a você também. Deus abençoe a todos e Deus abençoe você pela live. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.